Fala, moçada! No mundo do tiro não se fala outra coisa, né? Do decreto, além do decreto 11.615, que foi assinado pelo atual presidente da República ontem, na parte da tarde. Bom, o que eu vou fazer aqui, o decreto ele tem 84 artigos, é um decreto bastante extenso, eu li ele hoje, tá? Mas eu confesso que tem bastante coisas que ficaram bastante pontas soltas, alguns entendimentos que eu tive e que talvez não sejam o entendimento da maioria, tá? Então a gente está trocando ideias com alguns colegas e tal, e as pessoas que vivem no mundo do tiro, mas o que eu vou fazer agora vai ser a exposição de alguns artigos, de alguns quesitos, alguns itens importantes que eu selecionei. E claro, nem tudo que eu falar aqui talvez seja o entendimento, como eu falei agora, que vai ser daqui para frente. Tá? Mas vamos lá. Uma das grandes dúvidas que nós tínhamos antes do decreto era sobre os calibres. No governo passado, a portaria 1222 especificou que 9mm, 357, 40 e 45 seriam calibres permitidos. Pois bem, este atual decreto de ontem acaba de modificar isso. Então, esses calibres voltam a ser calibres restritos. E qual o problema que a gente tem em relação a isso? Que o calibre 38, ele, segundo a última especificação do Exército, teve 438 joules. E neste decreto de ontem diz que os calibres permitidos têm que ter até 407 joules. Então daqui a pouco até o 38 vai ficar na linha dos restritos. Mas enfim, eu creio que eles vão corrigir essa porcaria aí, tá? O artigo 79 é que deu uma luz às milhares de pessoas que adquiriram calibres como 9mm, por exemplo, tá? O artigo 79 diz que as pessoas que adquiriram calibres que agora são restritos antes do decreto poderão permanecer com essas armas e comprar munições, tá? A lacuna que ficou aberta é: como o porte é apenas permitido para armas de calibre permitido, as pessoas que têm o porte já, né, que tinham o porte antes do decreto, com calibres que agora são restritos, elas vão poder continuar com os portes? Essa é uma lacuna que vai ter que ser respondida pela Polícia Federal, tá? Em alguma instrução normativa que deve vir pela frente. Sistema de Gerenciamento Militar das Armas, o SIGMA, e o Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal deverão ser integrados. A Polícia Federal, o Exército tem até 60 dias no decreto para que passe determinadas informações ou todas as informações para o SINARME. Eu disse que eu não ia opinar, mas eu vou opinar. Eu duvido que isso seja feito em 60 dias. Né? Disseram que iam fazer um decreto novo em 60 dias, demoraram 7 meses, e eu creio que em 2 meses o Exército não vai conseguir passar tudo isso. Tá? Mas a ideia é que o SIGMA continue registrando as armas militares de forças auxiliares, continue fazendo registro de CAC, expedição de CR. No entanto, todas as armas serão cadastradas também no SINARME. E a Polícia Federal será quem vai emitir certificado de registro de arma de fogo, documentos de guia de transporte, guia de trânsito, posse, porte, autorização para compra de munição. Isso tudo passa a ser de responsabilidade da Polícia Federal. Da mesma forma, os instrutores de tiro e os psicólogos credenciados pela Polícia Federal, pelo meu entendimento, o cidadão agora ele não vai mais escolher o profissional. Ele vai ter que avisar a Polícia Federal que ele precisa de um profissional e o sistema eletrônico vai escolher o profissional de forma aleatória. Pelo menos esse foi o meu entendimento. Então eu não posso mais escolher o profissional que eu quero fazer o exame psicotécnico e o exame de tiro. Automaticamente o sistema que vai me direcionar para um destes profissionais. Os documentos terão validade diminuída. O próprio ministro da Justiça disse que a intenção é em diminuir a data de validade de CR, de CRAF, é fazer com que isso se torne oneroso. Então, o cidadão que tem arma de fogo, ele vai ter que ter esses gastos burocráticos para a renovação desses documentos, dessas armas, e isso sendo oneroso, talvez
acaba impelindo o indivíduo, o cidadão, de entregar a sua arma, de se desfazer da sua arma. Essa é uma ideia, tá? Então, certificado de registro de 3 anos. E o certificado de registro de arma de fogo da Polícia Federal, 5 anos, tá? Os CRAPs vencidos deverão ser renovados antes do seu vencimento e, no máximo, até 60 dias. Por quê? Porque senão essas armas poderão ser apreendidas. Quem tem arma vencida não renova passaporte, por exemplo. Nós tivemos uma volta dos níveis de atiradores. Então, atirador nível 1, ele pode ter até 4 armas de calibre permitido e ele tem que participar de, no mínimo, 8 treinamentos ou competições. O atirador nível 2, ele pode ter até 8 armas de calibre permitido e ele tem que participar de 12 treinamentos e 4 competições, sendo que dessas 4 competições, 2 devem ser nível estadual ou nacional. E o atirador nível 3, ele tem que ter participado de no mínimo 20 treinamentos no ano e 6 competições, sendo que dessas 6 competições, 2 deverão ser nacionais ou internacionais. E ele pode ter até 16 armas de calibre permitido. Tem mais especificações de quantidade de munições que eles podem ter por arma e tal, mas que agora me foge a cabeça porque eu não gravei isso. Então, tem muitas pontas soltas, a gente está aguardando uma instrução normativa da Polícia Federal para acertar, aparar essas arestas aí. E uma das outras grandes perdas que nós tivemos foi a continuidade na proibição do tiro recreativo. O que isso significa? O cidadão que quer treinar tiro, quer conhecer arma de fogo, ele não pode simplesmente ir num stand, numa escola e praticar. Ele vai ter que se associar ao clube ou se tornar atirador. Tá? Então, isso, mais uma vez, cai naquela ideia que o próprio ministro da Justiça falou. O ônus, então, uma pessoa quer praticar 50 tiros. Qual cidadão que vai querer pagar uma mensalidade, uma anuidade para poder praticar tiro muito de vez em quando? Né? Então, esse é o grande problema. Nós temos uma elitização mais do que nunca no meio do armamento. Então, assim, ainda tem mais coisas para que a gente possa esclarecer, tem mais trocas de ideias que nós temos que fazer, tem algumas questões que eu espero que sejam ajustadas, né? A gente espera que eles tenham arrochado bastante para que isso sirva como moeda de troca do Executivo para com o Legislativo. Eu espero que alguma coisa seja modificada, cedida num próximo decreto, mas é uma esperança, é algo que eu criei essa expectativa talvez para ter um pouco de alento. E se você verdadeiramente é do mundo do tiro, por mais raiva que você esteja, com mais revolta que você esteja, discordância que você esteja, como eu também, esmorecer não dá. Não dá. Tá difícil, tá complicado, é um momento que gera bastante né, vontade de jogar tudo pro ar e abandonar o mundo do tiro, mas nessa hora que a gente precisa fortalecer, nessa hora que a gente precisa de alguma maneira resistir e mostrar que o mundo do tiro é muito forte, que o mundo do tiro é composto por pessoas honestas, por pessoas ordeiras e por pessoas que querem fazer com que isso se reverta da forma mais ajustada possível e que ninguém seja prejudicado. Lembrando, nós temos muito mais por trás de um simples decreto. Nós temos essa questão da liberdade, a legítima defesa, da liberdade de opinião, né, da construção de um respeito à Constituição que o próprio decreto já demonstra ser inconstitucional. Tá? Em alguns pontos o decreto acaba sendo inconstitucional. A gente aguarda que alguma ação direta de inconstitucionalidade seja aí feita. Não sei se o STF vai acatar, mas um decreto que altere em alguns pontos a própria lei não deveria permanecer. Mas enfim, seguimos fortes, seguimos firmes e vamos lá. Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus.